Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Maria, esse é o Bernardo, meu companheiro. Boa noite. Nós dois estudávamos aqui no IFC, né? Eu fazia licenciatura em Química, ele fazia licenciatura em Ciências Agrárias. E a gente veio compartilhar um pouco dessa experiência que nós tivemos lá de mobilidade internacional pelo IFC em Portugal. Basicamente, fui eu que me inscrevi, né, no edital, embora ele tenha se inscrito, acabou não atingindo uma classificação para ganhar a bolsa também. Mas como ele trabalhava home office na época, casou que ele foi comigo também, então é uma experiência em conjunto. Então o que é esse edital, o que é esse programa, né? Eu pesquisei os últimos 4 editais do IFC sobre mobilidade internacional em Portugal e eu vi que o principal objetivo deles é selecionar de 2 a 3 alunos para que estejam interessados a cumprir componentes curriculares em Portugal durante um semestre. Então, por exemplo, ali o que está em negrito é o que eu fui selecionada, né? Desde de maio do ano passado, já foram mais 2 editais lançados do IFC e aparentemente todo ano eles vão lançar 2 editais, um por semestre. Então, quem tiver interesse é só acompanhar, pelo menos no site do IFC, nas redes sociais, eles sempre estão informando, né? E o edital ele prevê mais ou menos de 15 mil a 20 mil reais de auxílio para ajudar em moradia, transporte, alimentação, obtenção de visto. E os requisitos, né? Você precisa ter mais que 18 anos para participar, ter passaporte válido, poder bancar recursos à parte, né? Tem esse 20 mil reais ou 15 mil reais do IFC, porém é interessante que você tenha uma reserva para bancar possíveis custos, uma viagem que você queira fazer, por exemplo, né? Que não vai conseguir utilizar esse dinheiro da bolsa. Além disso, tem que estar com pelo menos 30% da graduação completa. Então, não dá para no primeiro ano já querer fazer essa bolsa. No meu caso, eu já estava com 90%. Então, foi até bem no final. Aí, quais são os diferenciais, né? O que classifica os estudantes? É o índice de rendimento acadêmico. Acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Basicamente, uma nota que a gente tem. A participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Publicações em periódicos e também em eventos. E se tiver premiações ou destaques em alguns eventos que tenham, né? Isso tudo vai contribuir, vai te dando pontos que no final, na classificação final, vai ter uma certa pontuação. Eu coloquei a obtenção do visto aqui porque eu acredito que é o principal momento, assim. E é interessante saber que essa parte é toda por conta dos estudantes. O IFC ele não faz nenhuma interface, ele não dá nenhuma indicação, assim, né? Então, por exemplo, quando eu fui selecionada, eu já vi que tinha vários tipos de visto para fazer, fiquei com medo de daqui a pouco pedir o errado, não vir e acabar perdendo essa oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu contratei uma consultora, uma advogada, que foi indicação de um cara da reitoria lá, que ela já deu algumas consultorias para estudantes do IFC para ir para Portugal. Então, eu paguei, foi até barato, assim, e ela me auxiliou nisso. Então, por exemplo, ali eu coloquei, eu soube do resultado dia 27 de maio, aí eu tive ali um mês correndo atrás de documento, porque não são documentos muito fáceis, né? Pedi o visto um mês depois, praticamente. Demorou um pouco mais de um mês para retornar, foi até rápido. E aí, quando veio o visto, aí eu comecei a correr atrás de passagem e tudo mais. Não foi nada barato, foi 7 mil reais a passagem. Foi basicamente metade do valor da bolsa do auxílio foi para pagar a passagem. E aí o semestre já começava em setembro. Por mais que foi corrido, eu ainda consegui ter muito tempo. Lá em Portugal eu conheci brasileiros que eles atrasaram o semestre porque pediram visto muito tarde, não veio, ou demorou, enfim. Então, falando sobre a instituição, que é o IPVC, lá em Portugal, que eu estudei, é o Instituto Politécnico Viana do Castelo. Ele fica localizado lá no norte de Portugal, aqui é o mapa, né? Então, aqui embaixo tem Lisboa, Porto, que é uma cidade muito conhecida, e Viana está quase lá na Espanha. O IPVC ele tem cerca de 6 campos, e cada campo tem a sua área. Então, tem a área da educação, tem a área das ciências agrárias, que é muito forte lá, e no meu caso, era a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Então, que curso que eu fiz? Não existia um curso de Química, bacharel, licenciatura, correlato ao que eu estudava aqui. Então, eu tive que pesquisar quais eram os cursos que pareciam mais com a minha grade. E dentro do curso, eu tive que ver quais são as componentes curriculares que eu poderia estudar. Mas, como eu disse, eu já tinha 90% da graduação feita. Então,
Para ser bem sincero, o meu objetivo não era tentar validar essa componente aqui, era mais ter a experiência. Então eu escolhi análise e controle é como eles chamam lá, controle de qualidade de vinhos e bebidas alcoólicas e tecnologia de vinhos e outras bebidas alcoólicas. Foi muito interessante porque nessas duas matérias eu estudei a parte de microbiologia, análise sensorial e química analítica, tudo envolvendo vinhos e bebidas alcoólicas. Então, quais são os parâmetros, quais são os certificados, toda a parte também burocrática. A gente visitou vinícola, a gente produziu vinho, provou muito vinho, produziu cerveja também e foi bem interessante essa experiência. Além disso, eu quis fazer parte de um projeto de extensão, porque vocês viram que eu só fiz 2 componentes curriculares, né? Tem um limite ali, dependendo do edital, eu poderia fazer acho que até 5, se não me engano. Mas teve alguns problemas na minha matrícula e eu tive que desistir de umas matérias da parte da educação. Eu queria pegar um pouco da educação da licenciatura e um pouco da parte técnica. Mas acabou que na hora de cruzar essas informações lá, deu um problema na minha matrícula e a instituição não conseguiu resolver, então eu desisti de algumas. Aí, para suprir isso, eu fiz esse projeto de extensão por meio de um edital que ele chama Projeto de Inovação Pedagógica. Eu não sei se vocês conhecem o Startup Weekend, por exemplo. Alguém já ouviu falar? Enfim, é tipo parecido assim. São semanas de imersão onde são propostos desafios reais para estudantes para eles tentarem resolver esse problema, né? E no meu caso, o meu grupo escolheu o desafio Como combater o isolamento social em Portugal, que é um problema social que está tendo lá por conta do aumento da população idosa e diminuição dos jovens. Então tem muitos idosos e tem o isolamento social e problemas de saúde mental têm aumentado. Então esse era um desafio que uma prefeitura propôs e a gente escolheu. Então a gente trabalhou em cima disso, pensou em algumas ideias inovadoras e a gente teve o prazer de ser premiado como o 2º melhor projeto do evento e ganhou um dinheiro com isso, né? Foi um dinheiro não tão significativo, mas foi interessante, deu um certificado, é bom para o currículo. Agora eu vou falar um pouquinho da cidade que a gente estava, né? É a cidade de Viana do Castelo, como a Maria tinha falado, ela fica lá no norte de Portugal, né? Apesar de ser uma cidade pequena, ela tem ali menos de 100 mil habitantes, é uma cidade litorânea, então é uma cidade bem bonita, é bem antiga. A gente anotou alguns pontos positivos e negativos assim, que a gente notou da cidade. Pontos negativos são só 2. Como é uma cidade um pouco pequena, os estabelecimentos que tinham, eles fechavam um pouco mais cedo. Então, era fim de semana, era, sei lá, sexta-feira, você queria comprar alguma coisa de comida, alguma bebida, tinha que ser preparado antes, era até no máximo, acho que 10h30, 11 horas, depois não tinha mais nada. E também tem a questão ali da baixa temporada, né? No inverno, a gente foi no final do ano, né? Então, a Europa inteira é meio que uma baixa temporada no inverno. A cidade tinha bastante evento durante a temporada de verão, tinha evento de vinho, tinha evento de cerveja, como tem praia, tinha evento, bastante aula de windsurf, tinha aula de surf, só que no inverno a gente não conseguiu aproveitar todas essas coisas. E, indo para os pontos positivos, aí, a cidade tem uma ótima infraestrutura, a praia é muito bonita, tem bastante parque, por ser uma cidade pequena a gente conseguia fazer tudo a pé. Então, até ir pra praia às vezes demorava um pouquinho, porque era 30 minutos, mas tinha a questão ali, a gente conseguia pegar um barco para ir atravessar aqui, até ir pra praia, não sei, a gente vê depois no mapa, tem um rio, então a gente conseguia pegar um barco para ir até a praia, chegar lá perto, dava uma questão de 15 minutos até lá. Por ser, além disso, né, a cidade tem um turismo muito forte, porque, eu não sei se vocês já ouviram falar da questão do Santiago da Compostela, que é uma trilha famosa que eles fazem lá. Então, essa cidade, ela fica bem no meio do caminho de Santiago, então tinha bastante turista lá, por mais que seja em Portugal, tinha bastante oportunidade de acabar falando inglês. Não era incomum você encontrar pessoas que só falavam inglês na rua. E, além disso, muito seguro e muito organizada a cidade. Bom, vou falar um pouco da residência que a gente ficou, né? A residência que a gente ficou, ela tem um convênio com o IPVC. O IPVC tem um convênio com o IFC e a residência tem um convênio com o IPVC. Né? Então, a gente ficou lá com outros estudantes. Os estudantes eram do Erasmus. Erasmus é uma bolsa que tem lá na Europa, onde os europeus eles ganham uma bolsa para estudar, fazer um intercâmbio em outro país. Então a gente ficou numa residência que tinha o pessoal ali da Espanha, da Alemanha, Polônia, Albânia, Itália, República Tcheca e Jordânia.
O idioma oficial da residência era inglês, né? Era o único jeito que todo mundo conseguia se comunicar, a não ser que você estivesse falando com pessoas do mesmo país. No caso do Brasil, a gente era a maioria lá na residência, nesse semestre. Eles falaram que nos outros semestres tinha bem pouco brasileiro, mas nesse a gente era em 13, se eu não me engano. Tinha o pessoal, bastante gente do sul, de Florianópolis, de Criciúma, mas tinha também o pessoal de São Paulo, que vinha pela USP, tinha o pessoal do IFSC, tinha o pessoal da Bahia, Paraíba, enfim. A residência que a gente ficou é essa fotinha ali, é uma igreja bem antiga, ali tem o quarto, como que era o quarto de exemplo, né? Ela era uma residência bem antiga, ela ficava anexo a um jardim de infância, então o térreo e o primeiro andar era onde ficava ali as crianças e os professores, eles ficavam transitando ali, né, durante o dia, e o segundo e terceiro andar era onde eram os quartos do pessoal do ensino superior. O quarto era compartilhado, então geralmente ficava 2 pessoas no quarto, às vezes 3. Os banheiros tinham quartos que tinham banheiro compartilhado, então digamos que era um banheiro para 2 quartos. No nosso caso a gente deu sorte, era uma suíte, né? A gente tinha um banheiro só pra gente, a gente conseguiu ficar no mesmo quarto ainda, por sorte. Quando eu fui pra lá, a minha intenção era alugar um lugar fora, né? Eu não sabia se eu ia conseguir ficar nessa residência, porque essa residência é só para estudante. Mas como acabou sobrando vaga, eu consegui ficar junto com a Marília nessa residência. O que foi muito bom, porque a gente conseguiu economizar bastante, o preço era bem acessível, 175 euros. Então, isso estava incluso ali a limpeza de quarto, água, luz e internet. Se for comparar com outros lugares, né, que a gente procurou para alugar, era entre 400 e 600 euros, mais ou menos. Então, era bem mais caro. Bom, fora isso, né, a gente conseguiu viajar bastante. Então, quando a Marília ali teve as férias do final do ano que eles pagam, no meio do semestre, a gente conseguiu viajar um pouco. E depois, quando acabou mesmo as aulas dela, a gente conseguiu viajar de novo. A gente visitou um total então de 20 cidades e 9 países nesse estudo. E eu vou passar um pouco agora para vocês para ver mais ou menos o que a gente conseguiu ver. Em Portugal foi o lugar que a gente mais conseguiu visitar, até pela questão de que a gente estava ficando lá, mas era bem mais barato também pegar ônibus, né, do que voo para outros lugares. Um dos lugares que a gente mais gostou foi Nazaré, que a gente conseguiu ver as ondas gigantes lá. A gente ainda deu sorte de ver um campeonato que estava tendo. Madrid ficava bem perto da nossa cidade que a gente estava ficando, né? Era praticamente fronteira, então 30 minutos a gente conseguia chegar ali. A gente visitou algumas cidades de Madrid, da Espanha. Paris a gente acabou vendo os pontos principais, né? O Louvre e a Torre Eiffel. Vimos também o Arco do Triunfo, que estava no começo da apresentação. A gente foi também para a Itália, vimos Milão e Veneza. Milão, que tem, acho que a maior catedral que a gente acabou vendo lá da Europa inteira, que tem bastante igreja, né? A gente tem igreja em todo lugar. A gente foi também para a Alemanha. A Marília conseguiu ver, ela fez uma excursão, né, no primeiro campo de concentração que teve. A gente visitou o Muro de Berlim ali também. A Hungria, a gente foi para Budapeste, que foi o lugar que a gente mais gostou de todos, que além de tudo era um pouco mais barato que os outros, então a gente, né, conseguiu aproveitar bastante lá. E tinha, acho que, as paisagens mais bonitas de todos que a gente foi. Fomos para Viena também, aqui é o Palácio de Viena. Praga, na República Tcheca, que é a capital. E a Grécia, que era o que a gente mais queria ver, que a gente gostou bastante, principalmente, né, dos pontos turísticos, é realmente muito bonito. Só que a gente ficou até um pouco surpreso, porque foi uma quebra de expectativa. Realmente, os pontos turísticos são muito bonitos, mas quando tu vai para o centro da cidade, ou para a cidade, eles não mostram foto, parece em nenhum lugar. Mas é como se a gente estivesse no centro de São Paulo, lá, quando a gente estava andando. Então, realmente algo que a gente não esperava. Então, após todas essas viagens e tudo que a gente passou, a gente compilou aqui alguns principais desafios, né? Em relação à educação portuguesa ali, da instituição, eu tive um pouco de dificuldade em entender o método de ensino deles, né? Eu não sei se eles sempre são acostumados assim, mas na teoria é algo que funcionaria, mas na prática, infelizmente, eu vi que não funciona muito bem. Por exemplo, em 2 meses de aula, eu tive 4 professores diferentes numa matéria. A ideia era trazer diferentes profissionais para integrar aquele ensino, mas ficou que uma confusão, eles cobravam muito trabalho, muita prova, não se conversavam entre eles,
E eu tive que me dedicar muito, ainda mais que era da engenharia alimentar, né? Então eu tinha pré-conhecimentos que eu não tinha sobre essa área, então eu tive que estudar muito mais que os estudantes, né? Além disso, eu identifiquei, não só eu, né, conversando com os outros amigos brasileiros de outras áreas, a gente identificou um nível de ensino mais baixo, assim, dos portugueses, dos jovens ali, né? E isso, inclusive, fez eu refletir e valorizar muito a educação do Brasil e dizer que o UFC aqui, às vezes a gente até pode comparar e achar que, não é uma universidade, é um instituto, mas lá, inclusive, pessoas de universidade de lá não têm o nível de alguns cursos e ensinos que a gente tem aqui, por exemplo, no UFC. E aí eu fiquei muito orgulhosa de onde que a gente vem, né? Além disso, eu coloquei descuidos com segurança, porque eu presenciei algumas questões em laboratório, na parte química. O professor manuseando ácido clorídrico 37% sem estar na capela e sem estar com luva. Então eu tenho que falar, professor, tá saindo vapor, é ácido, capela, né? Até mexendo com alimentos também. Então a gente leite, vinho, assim. Produzindo isso, a pessoa com o cabelo solto, as unhas grandes, né? E até ficaram, os brasileiros têm essa questão de ser mais limpinho, né? Vocês são muito cuidadosos com a higiene. Daí é algo que não é da cultura, tem que ser da prática, né? Aí isso foi um pouco de choque, assim. E a questão do materiais e conteúdos em inglês. Como eu tenho uma noção de inglês, mas eu não sou fluente, né? O Bernardo, que era fluente, me ajudava bastante. Mas lá eles partem muito do princípio que todos sabem falar inglês e que realmente a maioria das pessoas falam inglês lá. Então, às vezes, o material que eles disponibilizavam só tinha nesse idioma, eu tinha que correr atrás disso. Eu tive um pouco de dificuldade, não que isso é um ponto negativo, isso é positivo, inclusive, né? Mas, para mim, que vem de uma educação que talvez não foi reforçado isso, eu tive que estudar mais. Em relação à cultura, obviamente, no início a gente teve muita dificuldade na linguagem, no vocabulário, né? Às vezes até preferia falar outro idioma do que o próprio português, porque a gente descobriu muitas palavras que aqui no Brasil é uma coisa e lá é um xingamento, então a gente passou muita vergonha. Mas ao longo do tempo vai se acostumando e até a gente pega uns vícios de linguagem, assim, né? Tem a questão do literalismo e da fala direta, eles levam tudo muito ao pé da letra, e às vezes quando você não está com a mente muito aberta, pode parecer que eles são muito grossos, assim, porque eles são muito diretos. Por exemplo, eu fui num lugar, eu telefonei para uma mulher e eu falei: olá, eu sou do Brasil. Ela, estou vendo que você é do Brasil. É claro que você é brasileira. E eu fiquei, aí ela não estava sendo grossa, mas é só uma forma de comunicar, né? E por fim, na residência e a cultura europeia, assim, digamos, né? A gente teve um pouco de dificuldade, até porque a gente era os mais velhos da classe, então a maioria tinha 19, 20 anos. E, enfim, eles gostavam de fazer festa todo dia, bagunça e coisa arada, né? E a gente teve um pouco de dificuldade de lidar com essa questão, assim, até questões culturais, tem certas culturas que falam mais alto e às vezes não entende o espaço ou critica, enfim, latinos e coisas do tipo, né? E a burocracia foi outro desafio, né? Principalmente dessa parte que eu tive que correr atrás de um curso que se parecia com química e escolher a componente e ver se isso eu ia conseguir validar aqui. Toda essa parte eu meio que fiz sozinha, assim, não tem muito um suporte do IFC. A questão que você teve que desistir da matéria. Eu tive que desistir da matéria porque deu choque, enfim. A validação das horas complementares, isso é mais quando eu voltei aqui, então isso foi um pouquinho chato, porque eu não sei se o IFC estava muito preparado para receber esse tipo de validação aqui do de Araquari, porque pelo que eu vi do campus, eu acho que fui a primeira a ir para Portugal. Tem bastante gente que vai de outros campos aqui de Santa Catarina, mas de Araquari eu acredito que eu fui a primeira. E aí, na verdade, que essas duas matérias elas não conseguiram validar no meu diploma, porque eu não tinha uma matéria que fosse correlata. Então, o que aconteceu foi que no meu histórico escolar teve uma observação. Ela cumpriu, ela fez o intercâmbio, imunidade, não sei o quê. Aí, assim, quem vai lá com o objetivo de tentar validar as matérias, é melhor não ir com essa cabeça, assim. Mas ir com a questão da experiência, de aproveitar algo diferente, né? Talvez quando você volte atrase um pouco a graduação, mas acredito que vale a pena, para mim valeu muito a pena. E por fim, a demora na prestação de serviços e documentos por parte do IPVC lá de Portugal mesmo, que teve um pouco de desorganização nessa questão do choque
de disciplinas. Eu fiquei tipo um mês sem acesso ao sistema deles, porque eles não conseguiam pedir para um cara acessar um site, um negócio muito simples. Assim. Então essa parte ficou um pouco desassistida. Mas fora isso, vale a pena a aventura e a gente super recomenda que isso seja feito, ficar de olho nesses editais, que a princípio é para ter 2 por ano. Pelo período aí que eu estou vendo, eles estão lançando bastante e cada vez tem aumentado mais o valor do auxílio, né? Agora já está em R$20 mil. E... É 20? Oi? É 20? Está em R$20 mil. O último que foi feito foi R$20 mil. E aí são 3 alunos, inclusive. O meu era 2 e era 15 mil para cada. Então, vale muito a pena a experiência. É isso. Que agora a gente pode estar conversando, né? Se alguém tem alguma dúvida ainda, algum comentário. Então, por favor. No caso, você estava no último semestre do curso aqui? Sim. Aí você trancou a tua formatura para poder ir lá, agora você volta Isso. e vai fazer a tua formatura. Isso. Mas tem alguma coisa do curso aqui da grade para ser concluída? Não, para mim eu só faltava defender o estágio, era a última disciplina. Ele já estava praticamente pronto, né? Quem já conhece a disciplina do estágio sabe que no final é só produzir o artigo. Então, até consegui fazer parte dele lá, mas quando eu retornei aqui, a gente abriu uma disciplina de férias, é isso, né, que se fala. Então, eu consegui concluir ela em um mês, assim. Aí tive a ajuda do professor e tudo mais, já me defendi meu TCE, e aí vou me formar agora, diploma dia 10. Você passou quanto tempo lá mesmo? 6 meses. A gente foi em setembro do ano passado e voltou agora em março. Começo de março. Foi 3, né? Eu tenho que voltar para lá, né? Não, na verdade o edital ele me obrigava a voltar para o Brasil, eu não Sim. poderia ficar lá. Não, Até por- eles voltam, se formam, mas vocês têm pretensão de voltar para lá? Temos. A gente gostou bastante. Inclusive, de todo que eu falei ali que o que a gente mais gostou foi Budapeste, né? Só que isso das viagens que a gente fez. O lugar que eu mais gostei mesmo foi Viana, que é realmente a cidade que a gente tinha ficado. A gente gostou bastante de Viana do Castelo. Mas para vocês voltarem para lá, né? Vocês fariam o que lá? O que vocês pensam? Assim, quais são os projetos? Então, a gente gostaria de voltar para estudar, não seria outra forma, assim, né? E provavelmente a gente já conversou bastante num possível doutorado, voltar para lá, que tem muito mais oportunidade, principalmente da CAPES, aí eles têm bastante bolsa para doutorado para fora. E aí continuar nisso. A questão que mais pega é a questão do visto mesmo, né? Se a gente fosse voltar, a gente, pra mim, acho que no caso seria eu ver alguma faculdade para fazer, conseguir pegar tipo, um pouco menos matérias por ano para durar ali os 5 anos de visto, e daí com 5 anos de visto eu consigo a cidadania, né? Porque se eu terminar, eu começo a faculdade, faço ali 2, 3 anos, daí depois eu tenho que arranjar outro visto de trabalho, daí fica um pouco mais complicado. Ficar operando visto aí, às vezes tem que pagar advogado, coisa assim, não é barato. A gente contratou um advogado lá, inclusive, para nos dar essas informações, porque a gente não falou, mas o Bernardo ele foi com visto de turista, e visto de turista é por 3 meses. A nossa intenção foi ir e pedir para renovar. Só que tá uma burocracia, teve muita mudança na questão política ali de Portugal. E aí acabou que a gente contratou advogado, perdeu uma grana, e uma das viagens que a gente fez, inclusive, o Bernardo foi retido no aeroporto, eu tive que seguir a viagem sozinha, foi um perrengue assim. Mas a gente estava dentro da legalidade, a gente tinha os pedidos, a gente tinha os advogados, só que não tinha saído. Não tinha a resposta. A gente só perdeu o dinheiro dos aluguéis de hotéis, ele teve que voltar para Portugal e eu continuei a viagem. Assim. E qual foi a tua incidência, Rodrigo? Acho que Pra foi conseguir 9.1.12. mais Acho que era isso. Mas, Daniel, o que eu achei interessante assim, né? Quando vocês colocam tanto o índice acadêmico, mas também o currículo, né? Sim, o currículo pega mais que o índice. Pega mais o currículo do que o... Sim, porque, por exemplo, no meu, o total era 20 pontos. Aí o índice, ele valia de 0 a 10 ali, né? Valia a metade, na verdade. Só que um certificado que tu apresentasse de um projeto, por exemplo, o PIBID, tu já ganhava uns 2, 3 pontos. E aí, se tu tinha publicado em anais de eventos, que nem é uma publicação numa revista, tu já ganhava mais 2, 3 pontos. Então, juntando os 40 dos 20 pontos Sim. que precisava, já estava... Sim, exatamente. Já era certo. Eu teve até um evento
esqueci o evento como não, CEP, CEP. que eu só ganhei destaque num trabalho, eu mandei e contou como premiação, sabe? Então eu atingi uma pontuação bem boa, assim. E o edital, ele é específico para esse instituto ali ou tem outros locais também? Ele tem normalmente são dois, é o IPVC, que eu fui, e o IPB, que é de Bragança. Ele é da mesma rede, assim, mas é um campus diferente, é uma outra cidade. E não é muito boa porque ela é muito fria. Ela É um pouco menor que Viana do Castelo, então tem menos coisa para fazer, ainda mais na temporada de inverno. E a gente passou a virada do ano lá com um amigo e, a gente morreu de frio. Deu menos 5 graus, acho, na hora da virada. não conseguiu fazer nada. Quase que eu giro. Aí saiu para ver os fogos, ficou 2 minutos fora e voltando. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria só fazer uma observação. A Maria falou a respeito de aproveitar a disciplina. É muito difícil aproveitar a disciplina mesmo. Eu mesmo, quando fiz a minha graduação, tinha disciplina da universidade que não tinha na minha grade, eu não conseguia aproveitar nada, nem colocar no meu currículo. Eu recebi simplesmente uma declaração que eu tinha feito, que era disciplina, que constava tantas horas. Tá? Não se preocupe com isso, de colocar no histórico escolar. Porque o histórico ele é usado mais limitadamente. O que importa mesmo é o currículo Lattes. Você vai colocar no seu currículo Lattes, você fez isso, fez aquilo e tal, a disciplina que você fez, carga horária. Então, isso é interessante você colocar. Daqui a pouco, o histórico seu passa que não existia. Eu não sei do histórico de graduação, para mim, hoje não vale nada. Mas, se quer saber de mim, vai lá no meu Lattes, vai ver o que eu publiquei, qual projeto que eu participei, o que eu fiz e tal. Então, isso aí você deve potencializar o seu trabalho lá no currículo Lattes. Você não pode deixar de colocar de jeito nenhum. Você vai te contar ponto lá depois. Tanto no mestrado, doutorado, isso aí é histórico. É só mais um tipo de conclusão. Lógico que tem o seu rendimento acadêmico, isso aí vale, né? Mas em questão de mais disciplinas, né, é importante no Lattes. Quanto mais tempo vai passando, menos importante o histórico vai. Com certeza. E eu queria também saber de vocês, assim, como sentisse lá nesse instituto, né, na universidade. Uhum. Eles levam em consideração, assim, na hora da avaliação de vocês, como é que funciona essa questão? Tu disse que tivesse vários perrengues aí, né? Então, a avaliação deles eu fiz, é bastante objetiva, então tive prova, mas uma matéria que ela era mais teórica, por exemplo, a avaliação era por seminário, então a gente tinha que produzir um trabalho, mas era aquele trabalho, sabe? Só tinha aquela oportunidade, então se você for mal naquela avaliação, acaba que fica devendo a nota, né? E lá é de 0 a 20. Então, eu lembro que eu fiz esse trabalho, eu dediquei a minha vida, até porque eu não estava trabalhando na época, então tinha bastante tempo. E eu fiz quase que um artigo, assim, e o trabalho recebeu 16 e teve gente que copiou tudo do ChatGPT e também levou 16. Então, acho que falta um pouco desse olhar mais crítico do professor. Aliás, é de 0 a 20, mas a média é 9,5. É, a média é bem baixa. 4,75 aqui, alguma coisa assim. E lá, a questão da nota no 16, quem copiou do ChatGPT ou não, mas o que ficou na sua cabeça no esforço que você fez, que recheou a sua cabeça, vale muito mais do que... Sim, com certeza. Construiu, né? Tem aquilo. Marília, tem uma pergunta. A universidade que vocês foram lá, não sei como funciona a educação lá, tem educação pública, não tem? E a universidade que vocês foram, ela era pública, ela era privada? Ela era privada, mas eles têm uns programas que dependendo da renda de alguns jovens, é de graça praticamente, assim. Mas é uma rede privada? Mas é uma rede privada. Geralmente funciona, eles chamam de propina lá, que é como se fosse a mensalidade aqui, né? Digamos, acho que a propina mensal que a gente quer do curso, propina que eles falam, né? A propina que eles chamam do curso dessa universidade, se não me engano, era tipo 1.200 euros por ano. Por ano. E é assim para também mestrado, doutorado, né? Se você não consegue bolsa lá, a bolsa na verdade não é que nem aqui no Brasil, que a gente ganha para estudar, né? Lá a bolsa é só, tu ganha um desconto no mestrado, por exemplo, mas tem que pagar também.
E Marília, conta um pouco como é que era lá a vida lá eu digo, dentro da instituição, no campus lá. Tinha, assim, outras, tipo, oportunidade de eventos, outros cursos, outras coisas. Era muito movimentado? Como Tinha. é que era a vida no campus? Tinha bastante, até porque eu mostrei aquele projeto que eu fiz ali, né, o PIP, que é um projeto de extensão. Toda hora eles têm editais e é muito fácil tá vendo, um curso na França de culinária, não sei o quê, curso na Itália e direto assim, ó, e tu vê alemão, e tu vê espanhol, e tu vê... Então é muito comum isso. Não se torna tipo um diferencial, nossa, ele foi lá estudar em Paris. É muito comum isso acontecer, então acho... Explica a questão da faculdade, que tem como tu fazer em vários lugares. Também esse Erasmus, né, eles podem... O Erasmus, ele promove esses estudantes estudar parte da faculdade deles em vários países, assim, da Europa. Então, lá tem muito Erasmus. Tanto que vem para aquela lá, quanto que sai dali. E aí eles conseguem, tipo, fazer um quebra-cabeça com várias matérias de diferentes instituições e montar um diploma. Porque lá eles avaliam por ECT, que é tipo a carga horária. É um sistema um pouco diferente do nosso. Por exemplo, 6 ECTs equivale a 180 horas aula. Então, eles vão montando o currículo deles. Eles só vão se formar quando eles atingirem, por exemplo, 100 ECTs. Então, ele pega 6 aqui, 10 aqui, 15 lá, e aí junta tudo no quebra-cabeça e aí ele ganha a graduação dele. Não tem um currículo bem elaborado? Não tem um padrão que tu tem que seguir. Tem como tu começar na mesma instituição e fazer tudo ali, mas não é incomum o fato de, né, fazer em vários lugares diferentes. É como se eu viesse, tipo assim, aquele IF faz uma matéria, vai pro IF de Camboriú fazer outra matéria, Sim. mas aí é um estudante que escolhe a matéria que ele quer fazer. Sim. Só que daí tem que passar na bolsa do Erasmus, né? Que segundo eles é tipo muito fácil, assim. Não é que nem... isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque quando eu cheguei lá na residência, eu e os outros brasileiros, a gente teve que suar para estar ali, né? A concorrência às vezes é alta, teve que estudar muito, publicar. E a gente chega lá e os Erasmus, normalmente o perfil é de jovens que gostam de sair, usar aquele dinheiro para curtir e beber. Basicamente é isso. Então tu percebe que enquanto o Brasil está tipo, correndo muito e quem chega lá se esforçou, mas os que têm a oportunidade do Erasmus, por exemplo, são normalmente jovens que não gostam muito de estudar ou estão se descobrindo ainda, não foco. E para dar um comparativo de bolsa, né, ela falou ali, metade da bolsa que ela ganhou foi na passagem, enquanto os jovens que estavam lá da Europa ganhavam bolsa mensal de às vezes 700, 800 euros, sendo que o nosso lugar é 175. Isso dava o quê? 7 mil para ir, para voltar? Ou... 7 mil e de volta. E de volta. E como vocês conseguiram se manter lá Isso em é relação a trabalho, né? Tipo... Eu tava de home office, né? Então eu conseguia, óbvio que eu não ganhava o salário mínimo da Europa, né? Eu ganhava 6 vezes menos. Mas deu pra se manter porque a gente tinha uma economia já que a gente tinha juntado, então a gente conseguiu ao longo do mês, né? E aos poucos. Mas assim, falou que é 175 euros por mês, né? E aí, tipo, e a alimentação, tudo era tudo por conta de vocês? Tinha, tipo, um RU na universidade? Não? Tinha, mas só que não era barato. Era mais caro. Era mais caro comprar lá do que no mercado. Tipo, no mercado... Você tinha o hábito de comprar no mercado? Sim, a gente comprava e fazia. Isso que era um dos desafios, na real, era esse ponto, né? Que era mais barato a gente comprar e fazer, só que daí tinha o estresse de dividir a cozinha com mais 38 pessoas. Mas assim, o valor de 20 mil reais, que agora tá tendo, ele cobre bem a passagem, o aluguel da moradia e a alimentação, de certeza. Porque o meu 15 mil reais ele cobriu tudo, né? Só a minha parte, né? O Bernardo tava junto, ele bancou a dele. Então 20 mil reais você consegue ficar tranquilo. Aí agora se você quer viajar, conhecer, que eu acho que é uma boa oportunidade, que né, todo dia que tu consegue um visto assim, né? Aí seria bom guardar um pouco de dinheiro para poder viajar. E vocês fizeram a média, assim, de quanto vocês gastaram para passar por essas 20 cidades e 9 países? Fizemos. Chegaram o cálculo? Foi mais ou menos 50 mil reais. No total, né? Não só nessas viagens, mas no total. No total. Contando já o dinheiro do... Eu ia perguntar, mas do dinheiro auxílio. mais dinheiro do auxílio ou isso fora os 20 mil? contando junto com o dinheiro. Tá junto.
ficando junto com o dinheiro do ensino. Sim. Eu acho que para fazer as viagens, que é o extra, né, a gente deve ter gasto o quê? Uns 25 mil reais, talvez. Mas, tipo, a gente sabia que ia gastar isso aqui. A gente tentou economizar bastante, né? Caminhamos muito para não gastar no Uber, mas era, tipo, 2 horas de caminhada por dia. Chega no final, tu não quer nem ir lá ver o ponto turístico principal daquela cidade. Só que a gente economizou em coisa que era para economizar, né? Porque teve gente que foi com a gente que a pessoa não saía, não comia, ela só tipo, foi pra cidade e não viu nada, porque não queria gastar. Cadê não mulher? Exatamente. Então é uma oportunidade dessa de perder tantos lugares que estão próximos e dá para ir visitar, né? Ali as ondas, Nazaré, Sim. a universidade imensa, né? E perder a oportunidade. Pois é. Mais alguma pergunta? Eu visitaria cemitérios. Tinha um do lado da nossa residência. Sim, é sério que eu tô falando, tem muita gente importante enterrada, tem muita história. Tem muita história. A nossa residência, ela era uma igreja do lado, tinha a creche e atrás era o cemitério, então era bem macabro. Quando a gente chegou, a gente era os primeiros na residência, era tudo antigo com pedra, tudo batido assim. Foi uma experiência bem interessante. Faz referências mundiais, né? Sim. A ciência, a música, eu acho que a gente deixa passar. A gente chegou a visitar alguns memoriais assim que tinha de. A gente passou na Áustria, a gente tinha uma pracinha lá que era, por exemplo, do Mozart. Então tinha bastante coisa desse tipo. Eu acho muito interessante. Não, é legal. Mais alguém? Penso que é assim tão importante, né, quando a gente vê assim, pessoas bem de perto, né, que conseguiram fazer essa viagem. Eu acho que, por mais que vocês falam do valor que se pagou, né, também do que foi economizado, né, e provavelmente teve retaguarda, né, família. Família sempre tem, né, família ajudando. Eu vi alguns posts de vocês, inclusive, ele já estudou aqui, né? É o Marcos? O Marcos. Eu vi. Então, que legal que vocês têm encontrado ele Barra Sul, né? Ele é do Barra Sul. Ele desistiu do curso, mas afinal ele começou aqui. E dizer assim da importância, né? Ver quando a gente olha, o fato de você participar de um programa, né? No caso do BID, que acontece aqui, ou de projetos que a gente faz, o próprio evento, né? Esse evento aqui, ele tem essa prerrogativa, né? Antes, conversando com a professora Denise, ela disse, eu pensei que sempre existia esse evento. Eu digo, não, esse evento, quando ele surgiu da ideia de que vocês precisam ser mobilizados para escrever, ser mobilizados para apresentar, sem ficar nervoso, né, mandar áudio, perguntar, é assim, professora, como é que é? Pode dar uma olhada. Então, assim, a gente faz porque a gente sabe o quanto isso vai trazer para vocês uma experiência e oportunidades, né? Hoje nós estamos na 4ª edição do CIDEC, então ele já é um evento consolidado e nós já temos os anais. Termina o evento, a gente já vai preparar. Por que vocês, às vezes a gente diz assim, por que vocês têm que pagar às R$16,99, R$98 para submeter, né? Por quê? Porque isso dá direito para vocês do certificado, que é difícil, né, quando a gente faz as coisas sozinhos, e também dos próprios anais, que é uma publicação, né? É um resumo que você pode dizer, um resumo publicado dos anais de eventos. Isso traz para vocês também um currículo de oportunidades de vocês, de repente, que o professor Alberto fala, né, e colocou para vocês essa oportunidade, se vocês tiverem aí, ela pode sim, com certeza, abrir a porta para vocês fazerem um mestrado, doutorado fora do Brasil, né? E outras questões, né, de você enxergar um mundo diferente, não é? Você vê as pessoas, a
a gente vem dessa cultura, a gente tem que compartilhar lá com pessoas com cultura diferente, com alimentação diferente. Porque às vezes a gente não encontra lá aquele feijãozinho que a gente come, né? Que a gente reclamava. Mas lá você não tem, não é? Então, e saber que lá é caro também as coisas, né? Então, e eu acho que de toda essa conversa, uma coisa que me impressionou muito é de vocês falarem que a gente também faz coisa muito boa, né? Nós fizemos coisas boas aqui. A gente produz e a gente se esforça para isso, né? Para fazer com que vocês também possam melhorar o currículo de vocês e aprender. Por mais que temos falhas, mas também a gente tem coisas boas. Então, esse momento assim de conversar com vocês é de mostrar que pessoas aqui do nosso campus foram e que já vem uma perspectiva de voltar e fazer falar no doutorado, então o mestrado vai ser aqui. Estamos trabalhando nisso. Aí você falou que foi a primeira daqui dessa instituição para ir lá. Foi só você até o momento? De Araquari? É. Sim, pelo que eu vi nos últimos 5 editais, só foi... Só foi você. Uhum. Então as 2 vagas que abrem para o edital é do IFC. É do IFC. Mas aí são todos os campos. Em todos? Em todos. Todas as 15 unidades? Isso. Mas tem quantas vagas? Até 3, né? Depende do edital, né? Mas a maioria é 2 ou 3 vagas. Aqui é investimento também. Acho que vale a pena, né, a gente pensar nisso. E é um sonho às vezes, mas depois pode ser realidade, né? Sim. Então, outras coisas que a gente tem aqui, né, gente, eu sempre falo e penso que é importante lembrar. O Rodrigo também está aqui, mas assim, a Maria, ela faz um estágio, ela produz um material didático e ela né, gente, pelo que eu disse, não, você tem que pedir propriedade intelectual, né, daquele mangás, e foi uma grande defesa bonita, e material que também agora tem tanto dado que vai dar aqui uns 3. Tem que ver se eu consigo, né? Mas enfim, gente, a gente fala isso para dizer assim que vale a pena, né? Dizer se você está desanimado, você está reclamando, né? Mas olha o quanto a gente produz aqui, quanto a gente pode divulgar o que a gente faz. E assim, aproveitar as oportunidades que vocês têm no Instituto Federal. Tá? Não é verdade? Se a gente sabe, não, o Instituto Federal, né? O Instituto Federal de Araquari tem muitas oportunidades, esses editais, dê uma olhadinha. Né? Também na CAPES, né? Uhum. A gente pode estar dando uma olhada nisso, se envolver nos projetos, às vezes até como voluntário. Eu estou aí com um projeto que eu só tenho voluntário, né? Não consegui bolsa, né? Mas eu tenho meus voluntários. E isso é importante, por quê? Porque isso vai te dar aprendizado. Alguém mais que gostaria de perguntar, falar, comentar? Então, vale a pena ir para Portugal, mesmo para Portugal, tem que saber falar inglês. Assim, não impede de ir, mas facilita muito. Facilita, né? Facilita. Principalmente para viajar. Em Portugal, eu diria que não é muito necessário, é bem tranquilo, só os portugueses se virar. Mas se quiser viajar para outro lugar, é bom saber. Podemos usar de outra maneira ainda. E sobretudo também, você vai fazer um mestrado doutorado, por exemplo, quando eu fui fazer o meu mestrado, tinha que se ter, a professora não era português, não era brasileira. Tinha indiano, tinha austríaco, e às vezes eu não entendia o que eles falavam. O português era tão ruim que eu não entendi. Aí, e as só em inglês, tinha uma literatura em português. O primeiro ensino que eu fiz sobre estereoquímica, que eu dou aqui no segundo trimestre e umas 2 semanas aqui, lá era um livro de 1.200 páginas em inglês. Entendeu? Então, tipo, você pode estudar em 2 meses. Então, infelizmente, o inglês, por exemplo, a leitura é fundamental. Não tem como escapar. Mas a gente também tinha amigo que na cara e na coragem ficava com o tradutor e conseguiu viajar igual. Então, assim, dá pra fazer tudo. É o Marcos,
O Marcos, O Marcos, que a professora comentou, ele era garçom, disse que ele atendia, trabalhava em cidade turística, né? E ia um monte de gente lá que só falava inglês e ele se virava no tradutor. Mas vocês eram feitos em português mesmo ou tinha alguma coisa que vocês tinham que apresentar em inglês? Na faculdade? É. Eu podia apresentar em português, mas tinha muitas vezes que era em inglês a aula. E aí, até porque tinha Erasmus na sala, e aí todos que vão pra lá, nenhum sabe falar português, e daí os professores eles mudam toda a aula para ser inglês, porque a grande maioria já sabe, por causa desse estudante específico. É bem interessante o que tu falaste, porque nós temos já falei, mas vou contar de novo. Estou fazendo um congresso, né, estou participando como organizadora também, é um congresso internacional para os portugueses, né? Congresso Internacional de História da Ciência e Ensino. E é muito interessante os portugueses, porque eles já colocaram assim, não, mas tem que ser tudo em inglês. Eles querem que todos os... Não, vai ser que no Brasil tem que ser português. Não, mas eles querem inglês, eles querem francês, colocaram várias coisas. É porque eles falam, eles têm contato e os pesquisadores estão lá com eles. Então, isso que tu falou, com certeza. Mesmo que em Portugal, mas é muito comum. É muito comum. É isso, gente. Então, nós queremos agradecer Marília e Renato, vocês virem aqui, né? E compartilhar um pouco disso aqui, de tudo que vocês passaram, essa experiência, ser assim da grande... Eu acho que a gente devia... Nós, como instituição, agora falando como instituição, né? Instituição IFC, a gente só pode agradecer a oportunidade que a gente teve, né? De tê-los aqui. O Bernardo não ia ter, não. Brincadeira. Mas, Marília, que tu possas, né, iniciar, faça um mestrado aqui para depois ir fazer o doutorado. E agradecer e logo você já está se formando, né? Bem feliz, todos nós ficamos felizes por isso. Muito bom. Obrigada. Gente, então amanhã nós continuamos. Amanhã a gente tem as apresentações. Primeiro de banner com a PP1. Primeiro trabalho que eles vão apresentar, certo? E depois, em sequência, neste lugar aqui, a apresentação oral da PP3, né? E a gente conversou com o coordenador? Então... me mandei um tipo de resposta aí. Enfim, mas... E dizer assim que é importante vocês darem uma olhadinha lá para ver se está tudo certinho, tá, gente? Para nos ajudar. É isso? Isso. Foi em... Valeu. Foi antes da gente voltar, tá bom? Cadeira fevereiro, acho que é fevereiro. Quando eu estava conversando com você, Espera aí, deixa eu ver. Gente, calma aí. Eu estava esquecendo. Esse aqui é para você, só que o meu tá bom? Então, pequeno, assim, a gente esse aqui é um próprio IFC, que eu acho que você vai levar. Mas, para a Marília, eu escolhi um livro sobre tabela periódica. Por que eu acho que vai gostar mais que ele, né? Ela disse que tem que ter porque eu